Pessoal, peraí, deixa só um minuto. Deu uma falha técnica aqui. Pessoal, boa noite aí para todos. Estão conseguindo me escutar, gente? Sim, professor. Sim, Ah, beleza. Então a gente vai começar aqui a nossa aula. Vamos começar aqui agora. É o seguinte, deixa eu ver. Tá. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, às nossas discussões aí sobre desenvolvimento da teoria atômica, né? Desenvolvimento da estrutura atômica, certo? Hoje é a nossa última aula também, né? Antes das férias, tal. Então, a gente vai encerrar as nossas discussões aqui sobre átomo por hoje, né? E aí, quando retornarmos aí em agosto, a gente continua com o conteúdo, certo? O que eu queria falar para vocês, eu já tinha até iniciado na aula passada, né? Que era falando que aquela questão dos tubos de gases, né? Tubos de raios catódicos, eles foram uma ferramenta aí bastante importante na época para o desenvolvimento da teoria atômica, né? Através desses tubos foram descobertas várias, várias coisas é, relacionadas aí com átomo, né? Muitas pesquisas foram possíveis graças aos raios catódicos. No entanto, uma outra grande ferramenta que foi utilizada na época também para o estudo de estrutura atômica foi a questão da radioatividade, tá? Então, a descoberta da radioatividade foi, sem dúvida, um dos acontecimentos mais importantes no processo que culminou com todo o desenvolvimento da estrutura atômica, tá? Então, a gente vai tratar um pouco hoje sobre esse surgimento da radioatividade e e como ela foi utilizada como ferramenta para a estrutura atômica, né? Quando fala em radioatividade, o que vem na cabeça de vocês? Me falem aí. O que vocês acham? Eu acho que todo mundo pensa nas bombas, né? Ou então nos acidentes radioativos que aconteceu, mas eu penso mais na geração de energia. eu lembro da liberação de partículas e energia do núcleo. Eu penso em uma coisa nada a ver, no Hulk. Pensa em. Peraí, a Angélica falou o quê? Hulk, da Marvel. Ah, Legal. entendi. Legal, legal. É importante, importante. Certo, gente. Então, é interessante que vocês tenham, pelo menos, essa ideia inicial do que é radioatividade, do que a palavra radioatividade remete. E, na verdade, ela remete a isso tudo que vocês falaram. Ela remete à energia, remete à bomba, remete a partículas, como o Márcio falou, né? Remete a alguns filmes também, como a Angélica falou, esse tema radioatividade está presente em muitos filmes, muitas séries, né? Então, ele é uma coisa que faz parte não só do nosso imaginário, mas como faz parte de toda a questão da atualidade, assim, tá? Então, a radioatividade é uma questão muito importante aí, certo? E ela foi muito importante para o desenvolvimento da teoria atômica, né? Da estrutura atômica. A gente vai trabalhar a gente vai estudar aqui agora, pelo menos essa fase inicial desse progresso da radioatividade, né? Como que ela surgiu e como que ela ajudou o desenvolvimento da teoria atômica, tá? Então, o Becquerel, né? Ou Becquerel, foi um físico aí bastante importante, tá? Ele foi o cara, ele é um francês, foi ele que basicamente descobriu radioatividade, tá? Ele basicamente descobriu radioatividade. Como que ele descobriu isso, professor? Naquela época, os físicos, eles ainda estavam utilizando, estudando muitas materiais fluorescentes naquela época, utilizando inclusive raios catódicos, né? Eles usavam raios catódicos, né, para excitar algum material, e esses materiais geralmente eles emitiam algumas outras partículas, que foi assim que foi descoberto o raio-x na época, né? E eles excitavam esse material, e esse material, quando emitia outra partícula, ou outros raios, eles geravam uma certa fluorescência, né? E foi aí que descobriu-se os raios-x. No entanto, o Becquerel, ele estava trabalhando com os materiais fluorescentes, só que ele notou uma coisa estranha lá no laboratório dele.
que foi que ele notou de estranho? Ele verificou a existência de uns raios fluorescentes mais potentes que raio-x. E ele verificou também que esses raios-x, ou que esses raios fluorescentes, eles estavam surgindo espontaneamente, né? Eles estavam surgindo espontaneamente, sem nenhum gatilho, por exemplo, tá? Então ele estava estudando propriedades de substâncias fluorescentes na época, né? E aí ele descobriu a radioatividade por acidente mesmo, tá? Como foi que ele viu isso, professor? Ele verificou que lá, tinha umas placas fotográficas, que essas placas fotográficas elas faziam parte do revestimento dos revestimentos dos materiais que continham urânio. Ele tinha um recipiente com material que continha urânio, e aí esse recipiente do material que continha urânio era revertido por umas placas fotográficas. E aí, com o tempo, ele verificou o escurecimento. E aí, de cara, ele pensou que era o raio-x. E aí, depois, ele percebeu que não era. Por que ele percebeu que não era? Porque a intensidade desses raios era mais intensos do que os raios-x. E outra coisa também, essa fluorescência, ela estava aparecendo de maneira espontânea, tá? Porque os raios-x, eles não aparecem de maneira espontânea, eles apareciam quando você excitava um material com raio catódico, né? E aqui não. A radioatividade, ela aparecia de maneira espontânea. Então foi o Becquerel, o cara que conseguiu trabalhar e conseguiu descobrir por acidente a questão da radioatividade. E aí, na época, ele chamava esses raios, não era nem de radioatividade, ele chamava de raios do urânio, né? Como ele estava trabalhando com material, esses raios estavam sendo provenientes do urânio, ele chamava isso de raios do urânio, tá? Ou raios de urânio, tá? Então, tanto faz. Isso na época no ano de 1896, tá? Quando ele conseguiu ter essas primeiras observações, certo? No entanto, ainda seguindo os passos de Becquerel, a gente tem as contribuições de Marie Curie, né? Que é uma falta até palavras para dizer, né? O quão fenomenal foi essa cientista e o esposo dela, né? Ela conseguiu ganhar prêmio Nobel de Física, prêmio Nobel de Química, né? Trabalhando com a questão da radioatividade. Então, ela descobriu várias coisas, estudou várias coisas, mas a primeira coisa a principal contribuição dela aqui que eu vou citar para a gente, é, de maneira específica, é que ela estava trabalhando com os minerais de urânio, né? Ela pegou o urânio, né? O urânio, ele aparece na natureza na forma de mineral, né? Ele não é urânio puro, aparece como mineral. E aí ela começou a trabalhar, ela começou com o esposo dela a extrair o urânio desse mineral cru que ela encontrou na natureza. E aí, quando ela extraiu todo o urânio, mesmo assim, ela ainda continuou aparecendo uma radiação com grande intensidade, mesmo depois que ela retirou todo o urânio daquela amostra do mineral. E aí, analisando esse mineral em outros experimentos, ela conseguiu separar dois novos elementos que estavam dentro desse mineral, que continha urânio inicialmente, né? Que foram os elementos polônio e rádio. E aí, ela deu esse nome de radioatividade a esses fenômenos de emissão de raios penetrantes, né? Ou de raios penetrantes pelo urânio. Tá? Então, a grande descoberta de Marie Curie foi essa questão da observação e da descoberta de novos elementos que continuavam a emitir essa radioatividade, né? E foi ela também que deu esse nome, esse conceito de radioatividade que a gente conhece até hoje, né? Que é a emissão espontânea de partículas ou radiação, né? Que é o nosso conceito de radioatividade. Então, toda vez que vocês tiverem contato com a questão da radioatividade, é importante que fique claro esse conceito aqui na cabeça de vocês, ó, do que vem a ser a radioatividade, né? Porque eu perguntei para vocês o que vem na cabeça, vocês falaram um monte de coisa, né? Que tá correto. Só que, em termos de conceito, radioatividade é isso. É uma emissão espontânea de partículas ou radiação, tá? Então esse é o conceito de radioatividade, certo, gente? Tá tranquilo até agora? Tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido? Tá tranquilo, professor. Todo mundo aí? Tá tranquilo. Bom demais. Beleza. Além do conceito de radioatividade, nós temos também o conceito de radiação. Então, por enquanto, eu dei uma parada aqui na nossa evolução histórica, né? Falei de Becquerel, falei de Marie Curie, né?
E aí eu dei uma parada para falar de dois conceitos, né? Que é o de radioatividade, que eu acabei de falar para vocês, e o conceito de radiação. Né? O que é radiação? É a emissão ou, no caso, é a emissão ou transmissão de energia através do espaço na forma de ondas, tá? Então, nosso conceito de radiação é esse. Porque a gente daqui a pouco a gente vai falar, né, de radiação alfa, beta, gama, né? E aí vocês podem ficar na dúvida, o que é radiação? Radiação é a emissão e transmissão de energia através do espaço na forma de ondas, tá? Então a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, certo? E Professor, aí, pode falar aí. é, na forma de ondas, então, no caso, seria frequências? Isso, porque todas as ondas, elas estão associadas a frequências, né? Ah, sim, certo, certo. Porque lá na frente, a gente vai trabalhar com as ondas. E aí as ondas, elas têm algumas propriedades que servem para caracterizar as ondas. Que propriedades são essas? É frequência, comprimento de onda, amplitude. Então toda onda, ela carrega com ela uma frequência e um comprimento de onda, por exemplo. Tá? Ah, Então sim. a gente fala de onda, a gente fala dessas propriedades aí também que você acabou de falar, que no caso é a É, frequência, no ramo tá? da sonorização que eu levo, a gente trabalha um pouquinho com ondas, aí eu já associei em alguma coisa já. Sim, sim. Então, quando a gente chegar lá nas ondas, a gente vai conversar sobre isso, né? Mas, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando, vocês vão ver que as ondas, elas são caracterizadas, como eu acabei de falar, por comprimento de onda ou frequência. E aí lá nas frequências, a gente mede as ondas em hertz. Aí é por isso que nas rádios tem megahertz, né? Aquelas rádios AM antigas, 1000 megahertz, 500 megahertz. Porque de onde é que aparece o hertz? Ele é uma unidade de frequência, né? Aí lá na frente a gente vai falar dessa questão das ondas aí, certo? E aí, como eu já tinha falado, a questão da radioatividade, ela está associada, no caso, com os famosos elementos radioativos, né? Que a gente tem alguns elementos radioativos aí. Tem desde os elementos radioativos que são os elementos encontrados na natureza, até os elementos radioativos que foram sintetizados, né? Ou seja, a gente tem radioatividade natural e tem radioatividade artificial, né? E aí vocês vão estudar isso aí com mais detalhes na disciplina de química nuclear, né? Vai trabalhar com isso daí, certo? E aqui, por enquanto, pelo menos na nossa questão de estrutura atômica, vocês vão ver basicamente o urânio, né? O polônio e o rádio, né? Esses três elementos aí. Mas lá na química nuclear, vocês vão ver outros elementos além desses daí, que são radioativos também, certo? Deixa eu ver. E aí, por volta de 1899, ou seja, o Becquerel, né, em 1899, ele ainda continuou estudando os raios catódicos, né? Ou os raios catódicos não, a radioatividade. E ele descobriu que essas radiações, elas conseguiam atravessar fortes campos elétricos e magnéticos, ou seja, essas radiações elas eram altamente energéticas, tá? E observou que a radiação também, ela sofria desvios distintos, tá? Então você imagina, você tem lá um material, o urânio, repleto de átomos, e esses átomos de urânio, eles emitem radiação, né? E aí o Becquerel, ele começou a estudar isso para sair daquilo que eu falei na aula passada. Ele queria sair das informações qualitativas e vir para as informações quantitativas, tá? O que são as informações qualitativas iniciais? É verificar que o átomo de urânio emite radiação, beleza. Mas qual a natureza dessa radiação, né? Foi o Becquerel com Marie Curie e com Rutherford que conseguiram estudar isso, tá? E aí o Becquerel ele conseguiu verificar que essas radiações elas sofriam desvios distintos em relação aos campos elétricos. Se elas sofreram desvios distintos, quer dizer que a natureza elétrica da radiação era diferente, né? E aí ele identificou, no caso, né, como essa natureza elétrica era diferente, o Becquerel ele identificou que os raios beta eles eram semelhantes aos raios catódicos, né? Ou seja, os raios betas eles tinham natureza negativa, né? Porque vão lembrar do raio catódico. O raio catódico eles são os elétrons, né? E elétron é o quê? É uma partícula negativa. Então, as partículas beta, né, que são emitidas do núcleo atômico, né, elas também têm a mesma natureza elétrica dos raios catódicos. Portanto, as partículas betas são negativas, tá?
O Rutherford, só que antes do Becquerel ter verificado essa questão da partícula beta ser negativa, 2 anos antes, o Rutherford, em 1897, ele já tinha estudado também a radioatividade. E ele tinha verificado que havia dois tipos de raios de urânio, tá? Dois tipos de raio de urânio. Um mais penetrante, chamado de raios duro, ou raios beta, e outros menos penetrantes, que ele chamou de raios moles ou raios alfa, que a gente vai daqui a pouco falar dessas partículas. Hoje a gente trata como partícula, naquela época era tratado como raio, tá? Então é isso, ó. Eu não coloquei aqui na nossa cronologia, mas a gente tem em 1896 a questão do Becquerel, né? 1896. Aí, em 1897, a gente tem o Rutherford, já tentando caracterizar essas radiações. E em 1898, a gente tem a Marie Curie, com suas contribuições, né? 1800, só para a gente seguir uma cronologia aqui e a gente não se perder. 1898, a Marie Curie, né? Suas contribuições. Aí, em 1899, a gente tinha de novo o Becquerel estudando a natureza elétrica dos raios beta, né? Então, o Rutherford identificou os raios beta em 1897, só em 1899 que a natureza elétrica dos raios betas foi identificada, né? Foi elucidada, que eram raios negativos, beleza? Em 1900, um outro cientista francês chamado de Paul Willard, ele verificou a existência de um terceiro tipo de radiação. Esse terceiro tipo de radiação, ele não tinha carga elétrica e também não tinha massa. E no caso, além de não ter carga elétrica e não ter massa, ele era uma radiação muito penetrante, tá? Mais penetrante que os raios alfa e beta, tá? E aí nessa época ele deu o nome dessa radiação chamada radiação gama, beleza? Então, isso tudo aqui, gente, é uma revolução histórica. Aí, essa figura que eu vou mostrar aqui para vocês, ela vai de cara resumir tudo que eu falei em termos de radiação, em termos de partícula, tá? Então, é isso. Ó. Por exemplo, aqui dentro desse meu bloco, eu tenho uma substância radioativa, tá? Pode ser polônio, rádio, urânio, tá? Então, eu tenho uma substância radioativa aqui dentro. Essa substância radioativa, ela está dentro de um bloco de chumbo, beleza? Dentro de um bloco de chumbo. E tem somente um orifício por onde vai passar a minha radiação. Esse corte aqui que eu estou marcando, gente, ó, é só para um corte para mostrar que tem uma substância radioativa lá dentro. É uma figura meramente ilustrativa e didática. Mas esse bloco de chumbo ele tem que ser completamente fechado, somente com um orifício por onde vai sair a radiação. Beleza? Aqui, ó, eu tenho as minhas placas, que são os meus campos elétricos, né? O campo elétrico negativo e o meu campo elétrico positivo aqui embaixo, beleza? E aí, quando essa radiação sai lá no orifício, ela é desviada de diferentes modos. A radiação alfa, ela é desviada para cima, ela sente atração em relação ao campo elétrico negativo. A radiação beta é desviada para baixo, ela sente atração em relação ao campo elétrico positivo. E a radiação gama, ela passa em linha reta, retilínea, ela não sente atração por nenhum campo elétrico. Por quê? Porque a atração beta, a atração gama, ela não tem raio, ou ela não tem carga, tá? Não tem carga. Consequentemente, através dessas informações, eu consigo verificar que a minha radiação alfa, ela é o quê? A minha radiação alfa, ela é positiva. Minha radiação alfa é positiva. A minha radiação beta, ela é o quê? A minha radiação beta, ela é negativa. Por quê, professor? Por que a radiação beta é negativa? Porque ela sofreu uma atração em direção ao campo elétrico positivo. Se ela sofre atração em relação ao campo elétrico positivo, quer dizer que ela tem carga oposta, negativa, né? Aquela ideia dos opostos se atraem, tá? Então, se ela sofre atração para a carga elétrica, para o campo elétrico positivo, quer dizer que ela é negativa. Já a radiação alfa, ela sofre atração, ela sofre um desvio em relação ao campo elétrico negativo. Se ela sofre um desvio em relação ao campo elétrico negativo, quer dizer que a carga da radiação alfa é positiva, porque os opostos se atraem, né? Seguindo essa ideia. Já a radiação gama, como eu falei, passa em linha reta, ela tem carga zero, né? Ela tem carga zero. Então, essas descobertas aqui, da caracterização da radiação eletromagnética, ela foi, da radiação eletromagnética não, da radioatividade, ela foi contribuição de todos esses cientistas que eu falei, tá? Marie Curie, Becquerel, Rutherford e o Paul Willard, tá? Alguns
eles deram, obviamente, diferentes contribuições. Mas, especificamente, nessa questão de caracterização da radiação, os cientistas assim, que mais contribuíram foi o próprio Rutherford e o Becquerel, tá? Em termos de caracterizar qual era a natureza elétrica dessa radiação, tá? Deu para entender até agora, gente? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Então, ó, outra informação importante. Essas radiações, que fique bem claro, elas têm comportamento distintos ao atravessarem um campo elétrico. Beleza, o que a figura está mostrando. Ela tem comportamento distinto ao atravessar os campos elétricos. Elas também têm comportamento distinto quando elas atravessam a matéria, né? Porque elas têm relação de penetração, né? Tipo, a radiação gama, ela é uma radiação altamente energética com um poder de penetração muito maior, né? Do que a radiação alfa e beta. Então, o comportamento dela, além do comportamento dessas partículas serem distintos em relação ao campo elétrico, em relação à própria matéria também é distinta, tá? Esse comportamento. E aí, uma coisa interessante também, gente, ó, porque existe isso aqui é um assunto bem lá da química nuclear, mas eu já vou falar aqui com vocês. Esse comportamento, assim, distinto, ele precisa ser estudado com muito cuidado, porque a radioatividade, ela é muito utilizada também na medicina, né? Tem a medicina de radioterapia, por exemplo, né? Usa radiação, por exemplo, para matar células cancerígenas, por exemplo, né? Ou usa radiação para monitorar algum tumor, né? Para monitorar algum tumor, por exemplo, usa a questão de radioisótopos, tá? Então, o jeito com que essa radiação interage com a matéria tem que ser muito estudado, porque ela interage de maneira diferente, tá? Então, por exemplo, você tem um átomo que é um eminente emissor de partículas alfa, só que você precisa para aquele tratamento específico de partículas gama, né? E aí você não tem um estudo adequado para isso, ou a separação adequada para isso, então você pode provocar um acidente, né? Em vez de você estar tentando resolver uma questão, uma terapia lá, uma questão da medicina, você pode estar provocando um grande acidente, certo? A questão do bloco de chumbo, gente, é porque o chumbo, dependendo do grau, da espessura desse bloco, ele consegue barrar essa, essa radioatividade, beleza? Então, por isso que tem o bloco de chumbo, certo, gente? Tá dando para entender aí? Sim. Ah, sim. Beleza. Então agora a gente vai entrar num conteúdo aí chamado Experimento de Rutherford, tá? Experimento de Rutherford de 1910. Beleza? Eu já tinha falado para vocês que a descoberta da radioatividade ela foi interessante porque ela começou com os estudos ali de 1895 com a descoberta do raio-x por Röntgen, tá? 895. Então se atentem aqui para a evolução histórica. 1895, descoberta do raio-x. 1896, o Becquerel já estava trabalhando com radioatividade, né? Ele tinha descoberto por acidente, mas já estava trabalhando. 1896, um ano depois, né? Aí, 1897, Rutherford já estava caracterizando as radiações, né? Em alfa e beta. 1898, a Marie Curie já estava conceituando o que era radioatividade, tinha descoberto outros elementos radioativos. Eu estou pulando de ano em ano. 1899, Becquerel estava trabalhando aí ainda continuou trabalhando com os raios beta e verificou que eles tinham natureza elétrica semelhante aos raios catódicos. Então pulei mais um ano. 1900, Paul Willard descobriu os raios gama. Então estou resumindo tudo que eu falei. Então em 5 anos você teve uma evolução absurda das questões da radioatividade, tá? De 1895 a 1900, beleza? Você teve uma evolução absurda aí científica, tá? Porque a descoberta da radioatividade foi algo fenomenal para a época, tá? Foi um dos acontecimentos mais importantes, como eu já tinha falado lá no início da aula. E aí aqui, ó, vocês estão vendo, ó, que o experimento de Rutherford, ele data de 1910, tá?
1910, ou seja, 10 anos depois dessas descobertas intensas da radioatividade, tá? Então o Rutherford ele foi um cara genial. Por quê? Porque além dele ter trabalhado lá com radioatividade, né, ter descoberto as características da radiação, né, da radiação, da radioatividade, como eu falei, ele usou essas informações para construir um experimento que levou futuramente à formulação de um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Rutherford, né? Então ele ainda estava estudando, né, essas emissões de partículas pelos núcleos radioativos, né? Então ele usou o mesmo aparato experimental que eu já tinha mostrado anteriormente para vocês na figura anterior, né? Uma caixa de chumbo, né? Um elemento radioativo aqui dentro, né? Um emissor de partículas alfa, né? Um elemento radioativo. Tem um furo aqui. E aí lá dentro, o que foi que ele imaginou? Ele tentou, na verdade, ele bombardeou uma lâmina de ouro, né? Uma fina lâmina de ouro. E aqui em volta ele tem uma tela de detecção para ver o que, que acontece com essa radiação quando ela vai bombardear uma lâmina de ouro, tá? Então, de maneira bem simples, é como se eu tivesse um alvo, né? Eu tivesse um alvo, que é a lâmina de ouro, e eu estivesse dando vários tiros nesse alvo e eu queria verificar o comportamento das balas, se ela ia sofrer algum desvio para a esquerda, para a direita, ou ela ia rebater, né, retornar. E aí ele fez esse estudo, beleza? Então é, ele estava trabalhando com essa questão da radiação, certo? E aí, gente, o Rutherford, ele conseguiu tirar algumas conclusões a respeito disso, tá? A respeito desse experimento aqui. Então, eu quero que vocês entendam que ele ainda estava trabalhando com essa questão da radioatividade, né? E ele queria verificar o comportamento só para resumir, ele queria verificar o comportamento dessa radiação quando ela rebatesse ou quando ela atingisse a fina lâmina de ouro. O mais interessante é que na época ele não estava nem querendo descobrir um novo modelo atômico, né? Ele não estava nem querendo descobrir um novo modelo atômico. Na verdade, ele estava querendo testar se o modelo atômico anterior, que é o de Thomson, realmente funcionava e explicava o comportamento que ele verificou aqui. Então foi basicamente um teste para ver se o modelo atômico funcionava, tá? Então, que teste foi esse? Foi bombardear essas lâminas de ouro com partículas alfa, tá? Então, a primeira verificação, o primeiro fato que ele verificou quando ele estava fazendo esse bombardeamento foram que algumas partículas penetravam a lâmina sem desvio. Beleza, tá? Então, até agora, beleza. Então, isso aqui está de acordo com o que era esperado, tá? Por que está de acordo com o que era esperado? Porque o átomo de Thomson é uma esfera positiva com vários elétrons lá dentro recheados, né? Então você tem uma partícula alfa, que é uma partícula altamente energética, né? É de se esperar que ela consiga atravessar esse átomo sem nenhum problema, tá? Porque ela é altamente energética e com poder de penetração absurdo. Então é possível que a partícula alfa ela iria penetrar esse átomo de Thomson sem nenhum problema. Então elas iriam atravessar as partículas de ouro, essa lâmina de ouro, sem sofrer desvios. Beleza? Então essa primeira observação aqui não mudou nada, não mudou a história de nada, certo? Ele verificou também que algumas outras partículas algumas outras partículas alfa atravessavam com pequenas deflexões. O que são pequenas deflexões? São pequenos desvios, tá? Então, algumas partículas alfa, elas atravessavam com pequenos desvios, tá? Então, aqui, ó, tem uma ilustração, ó, essa ilustração aqui, ó, é a melhor, tá? Ela mostra essa partícula, essa daqui, ó, que eu estou marcando, ó, sem desvio, né? Ela está passando sem desvio, tranquilo, certo? Uma segunda partícula, essa aqui, ó, já tinha um pequeno desvio, ó, que a gente chama de deflexão, nessa de cima aqui, ó, a primeira partícula de cima para baixo, ela já apresentou um pequeno desvio. Então, foram observações experimentais, tá? Uma outra observação experimental da época foi que mais de uma vez, algumas partículas alfa eram difratadas em ângulos muito grandes, ou seja, ela sofria alguns desvios em ângulos relativamente grandes, né? Você percebe aqui, ó, essa 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 seta que eu estou marcando e essa outra seta aqui, ó. Você tinha uns desvios
relativamente grandes, né? Para essas partículas aqui, para essas partículas alfa. Então, isso tudo são observações experimentais. Até agora, eu não falei de nenhuma conclusão, estou falando de observações experimentais, tá? Outra coisa que ele verificou foi que, em alguns casos, a partícula alfa ela era ricocheteada, ou seja, ela era, a gente chama de rebatida para trás, né? Um termo popular é rebatida, mas o termo mais técnico é ricocheteada, né? Ou seja, ela era ricocheteada na direção de onde veio, tá? Que é, no caso, a melhor ilustração é essa seta aqui, ó, tá? Você tem lá a radiação alfa, atinge a lâmina de ouro, e aí essa radiação alfa é rebatida para trás, como se ela batesse no muro e voltasse, né? A ilustração, a melhor ilustração, tá? Isso aqui, gente, essas observações na época, essa última, ela causou grande espanto no Rutherford, tá? Inclusive os livros, os artigos, eles falam que ele falou que é como se ele tivesse dado um tiro de 12 numa folha de papel e essa bala pegasse na folha de papel e voltasse e atingisse ele, tá? Ou seja, ele foi meio exagerado, mas foi tão assustador que fez ele fazer esse tipo de comparação. É como se ele estivesse dando um tiro de 38 no papel e a bala pegasse no papel e voltasse para trás. Você imagina como é uma coisa absurda, né? Por quê? Porque ele não estava. Por que foi tão absurdo isso? Porque ele não estava esperando, né? De novo. Por que ele não estava esperando, professor? Porque o conhecimento de átomo que tinha na época era todo aquele conhecimento fornecido por Thomson, que vocês vão lembrar, né? Uma partícula positiva com elétrons incrustados ou recheados, beleza? Então tá lá. Então, se eu pego uma partícula alfa, né, que ela proveniente de um núcleo atômico, né, um emissor de partícula alfa, essa partícula alfa ela percorre o espaço com grande velocidade, com grande energia e com grande poder de penetração. Se ela pegasse, se essa lâmina de ouro fosse composta dos átomos como estava prevendo Thomson, quer dizer que as partículas alfa iam passar sem nenhum problema, sem nenhum desvio, como estava prevendo, como foi verificado aqui no... Caraca, cadê o mouse? O mouse sumiu. Tá aqui. Como foi verificado aqui na primeira observação. Então, como foi verificado na primeira observação, a maioria das partículas iriam penetrar a lâmina sem nenhum desvio, tá? No entanto, o problema estava aqui embaixo, ó. O problema estava aqui, tá? Como que ia explicar isso aqui, tá? Como que ia explicar na época, certo? Então, por isso que causou um grande susto em Rutherford. E aí, o que aconteceu? O que ele pensou na época? Ele falou assim, eu estou falando assim, que ele falou, mas foram nas discussões científicas que tinha naquela época, né? Inclusive, esse experimento de Rutherford, juntamente com o modelo atômico dele, ele foi apresentado na defesa de tese, né? Ele defendeu uma tese de doutorado na época com esse experimento e com o modelo atômico dele, tá? Então, as discussões na época era como que ele iria explicar esse fenômeno, tá? E ele explicou esse fenômeno como? Através daquilo que a gente chama do modelo atômico de Rutherford. Ou seja, um novo modelo atômico para o átomo precisava ser criado para poder explicar esse fato experimental. Beleza? Porque o que eu tinha falado desde lá do começo, a gente fala de teoria, de hipótese, de lei, né? Aquilo tudo que a gente tinha comentado lá no método científico. Só que um modelo para explicar o comportamento da matéria, ele só vai ser válido até quando ele conseguir explicar. Quando ele não conseguir mais explicar, esse modelo precisa ser abandonado e precisa ser criado um novo, tá? Então, é interessante que vocês lembrem disso. Porque muitas vezes, quando a gente fala de modelos atômicos, as pessoas não conseguem entender, né? Que um modelo foi abandonado, pensa que foi abandonado assim do nada. Não, eles foram abandonados porque eles não conseguiam explicar o comportamento da matéria, tá? E aqui nas nossas aulas a gente está tentando trabalhar isso com um pouco mais de detalhe, tá? Então, esse último tópico aí que eu estou marcando com X, ele foi o grande problema da estrutura da matéria da época, tá? Porque isso aqui precisava ser explicado. E o modelo de Thomson não conseguia explicar isso. Por quê? Porque pelo modelo de Thomson era esperado que as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro sem sofrer desvios, como foi visto por Rutherford na primeira observação. Então, se o experimento de Rutherford tivesse observado esse tópico 1 e o tópico 2, beleza.
o modelo de Thomson ainda estava válido, não tinha problema. Mas aí quando apareceu o tópico 3 e principalmente o tópico 4, aí virou um grande problema para ser resolvido, tá, gente? Tá dando para entender, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar aí certinho? Sim. Alguma Tá, dúvida? Tá tranquilo? Cadê a Angélica? Ainda tá por aí? Quem mais? Tá conseguindo aí acompanhar, Pedro Henrique? Sim, tá tranquilo. Beleza. Então, ó, esse slide aqui eu vou pular, certo, gente? Ele é só um resumo de tudo aquilo que a gente viu, né? Você tem lá, de novo, as partículas alfa, né? Elas atingem a lâmina de ouro. Na verdade, eu vou até comentar, ó. Esse aqui tá mais legal para vocês visualizarem, ó. Tá a lâmina de ouro. Aí vocês estão vendo, ó, que a grande maioria das partículas alfa, ela tá atravessando a lâmina de ouro sem sofrer grandes desvios. Então, até aqui tá beleza. Então, aqui o modelo de Thomson tá ok. Não ia ter problema com o modelo de Thomson. Agora, quando teve essas partículas aqui, ó, sofrendo esses desvios absurdos aqui, ó, essas aqui, aí já se ligou o sinal de alerta. Aí, quando teve essas outras que foram ricocheteadas, aí pronto, aí ferrou, tá? Então, aí foi um problema gravíssimo, certo? Então, foi um problema grave, tá, gente? Em relação ao experimento, tá? E aí, lembrando que ele utilizava isso aqui, um filme fotográfico para verificar onde que as partículas alfa estavam a atingindo, estavam sendo desviadas, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, professor, como é que ele sabe que a partícula alfa atingiu a lâmina de ouro e voltou para trás? Porque a gente tinha um filme fotográfico ao redor, né? E aí, quando a partícula alfa atingia esse filme fotográfico, ficava lá a marca. Ficava marcado onde que ela atingiu. Você consegue medir até o ângulo, né? De deflexão, de difração, isso tudo. Consegue até tirar parâmetros quantitativos aí desses desvios. Certo, gente? Então, vamos lá. Aqui tem mais outras ilustrações que eu vou estar passando para vocês nos slides aí em relação ao modelo de Rutherford, tá? E aqui também continuam mais ilustrações, né? É interessante que nas medidas de Rutherford, os desvios de 90 graus em relação à lâmina de ouro, né? Então, por exemplo, eu pego a partícula alfa, atinge a lâmina de ouro. Ele verificou que uma em cada 20 mil partículas alfa sofria desvios de 90 graus, tá? Então, o que que isso quer dizer? Então, eu já vou deixar isso aqui como pergunta para vocês, ó. O que que vocês acham? Vocês entenderam isso aqui, ó? Você tem uma folha de platina, você bombardeia ela com partículas alfa. Aí o Rutherford verificou que uma em cada 20 mil dessas partículas sofreu um desvio de 90 graus. O que que isso quer dizer, gente? O que que vocês acham? que a maior parte do átomo é formado por espaços vazios. De certa forma, sim. De certa forma, sim. É isso mesmo. Por quê? Você tem uma grande quantidade de partículas alfas que passam intactas. E aí, quando você traz para a estatística, para a probabilidade, você vê que de cada 20 mil, só uma sofre desvio. Aí alguém pode falar, professor, então o modelo de Thomson está válido, porque se você atinge 20 mil partículas alfa, a lâmina de ouro. Só uma que sofre desvio, então o modelo está certo. Não. Aí que está o problema, né? Porque se o modelo de Thomson estivesse certo, não era para acontecer era nenhum desvio. Era para todas as partículas passarem tranquilo, sem nenhum problema. Só que uma partícula sofrendo esse desvio, a cada 20 mil tiros, digamos assim, já virou um problema tremendo para a estrutura atômica. Então parece ser uma coisa pequena, né? Olha a probabilidade, 1 para 20 mil. Parece ser pequeno o problema, mas não é, é gigante, tá? Então é importante que fique isso claro aí na cabeça de vocês. Beleza, gente? E aí, depois de todas as descobertas de Rutherford, ele verificou uma coisa, tá? Ele verificou que né, um novo modelo, né, o novo modelo precisava ser criado, né? Então, de acordo com a experiência de Rutherford, com os experimentos de Rutherford e os resultados, ele verificou que um novo modelo tinha que ser criado. E com isso, estava destruído o modelo atômico de Thomson, tá? Então, como que estava destruído o modelo atômico de Thomson, né? Foi de acordo com um novo modelo de Rutherford que foi criado, tá? Esse novo modelo, ele foi criado em 1911, né?
Então, a experiência de Rutherford ela foi feita em 1910, né? Em 1911, Rutherford ele defendeu uma tese, que foi uma tese de doutorado intitulada Da dispersão das partículas alfa e beta pela matéria e da estrutura do átomo. É um título meio nada a ver, se a gente for traduzir para a língua portuguesa, mas de fato ele estava trabalhando com isso. Ele estava trabalhando, o título ele trata desde a dispersão de partículas alfa e beta até a estrutura do átomo. Então é interessante, que essa tese dele foi interessante, porque ele começou estudando dispersão de partículas alfa, né? Atingindo lâminas de ouro. E aí, por fim, ele formulou o modelo atômico. Então, tudo isso estava dentro da tese de doutorado, né? Do Rutherford. Então, esse brilhante trabalho de Rutherford, ele chegou à conclusão que precisava, né? Ou que precisava arquitetar um novo modelo atômico, né? Que é o modelo atômico que a gente chama hoje de o átomo nuclear, né? O átomo nuclear. A gente vai tratar aqui um pouco sobre esse modelo atômico de Rutherford, né? Que é chamado de modelo atômico planetário ou átomo nuclear, né? Por que é átomo nuclear? Porque a partir desse modelo, Rutherford ele verificou, né? Ele verificou a existência de um núcleo, né? Compondo o átomo, tá? Então, toda vez que tratar de átomo de Rutherford, vocês já vão lembrar, é um modelo planetário ou modelo do átomo nuclear, tá? Então, quais as características, né? Quais as características que a gente tem aqui para o modelo de Rutherford, do modelo de Rutherford? As principais características são essas, tá? E aí eu vou enumerar aqui, eu vou listar as principais características e vocês vão ver que elas estão de acordo lá com o experimento, tá? Então aqui, essas características aqui, ele não são postulados, tá? São conclusões a partir de fatos experimentais, tá? Então a gente vai ter que ter cuidado em relação a isso, beleza? Primeira coisa, a maior parte do átomo deve ser vazia, como o Márcio acabou de falar aí anteriormente, né? A maior parte do átomo deve ser vazia. Por quê? Porque a maioria das partículas alfa passou tranquilo, sem sofrer desvios, como vocês viram, né? Então, beleza, tranquilo, essa é a primeira conclusão, tá? Então, o modelo atômico, né? Ele tem essa primeira característica, beleza? A maior parte dos átomos deve ser vazio, tá? E aí, naquela época, isso causou também um grande susto, porque você imagina, como assim? Um átomo tem um espaço vazio, como se a matéria ela tivesse uma parte que é descontínua, né? Por exemplo, a gente sabe que a matéria, pelo menos no nosso conhecimento macroscópico, a gente acha que a matéria ela é contínua. E aí você está querendo dizer que a matéria ela é descontínua, ou seja, ela tem umas falhas, é meio estranho. Mas, de fato, foi a primeira observação de Rutherford, né? O modelo atômico. Outra coisa, Rutherford, ele verificou que as cargas positivas do átomo, elas encontravam-se na região que ele chamou de núcleo, tá? Então isso aqui, gente, já vai contra o modelo de Thomson, porque o modelo de Thomson, ele falou que o átomo era como se fosse uma esfera toda positiva, né? E aqui no modelo de Rutherford, não. Ele falou que as cargas positivas, elas encontram-se no núcleo, ou seja, numa região específica, uma região central, aqui, ó, tá? Nessa região central aqui, o núcleo, beleza? As cargas positivas encontram-se aqui. Até colocar um maisinho aqui para vocês já verem, tá? Então essa é outra observação experimental, tá? Ele verificou também que a massa do átomo constitui a maior parte de todo o átomo, tá? Então ele falou que a massa do átomo constitui a maior parte de todo o átomo, certo? Então ele quer dizer o quê? Quer dizer que a massa do átomo ela está concentrada ali numa pequena região, tá? A massa desse átomo constitui a maior parte de todo o átomo porque ela está concentrada numa pequena região, tá? Porque a gente vai ver lá na frente, aliás, nessa época já tinha descoberto que os elétrons eles tinham uma massa muito pequena, né? E já tinha descoberto também os prótons nessa época, tá? Outra conclusão que ele verificou foi que o núcleo, né? A massa do átomo constitui a maior parte eu acho que isso aqui está errado, gente. Na verdade, é esse aqui, ó. A massa do átomo constitui a maior parte de todo o núcleo. E aqui é núcleo, tá? Depois eu vou fazer essa correção aí quando eu passar para vocês. Tá? Então, está querendo dizer que toda a massa do átomo está proveniente dentro do núcleo, tendo em vista que a massa dos prótons, né? Os núcleos são constituídos por prótons, naquela época já tinha esse conhecimento,
toda a massa do núcleo, toda a massa do átomo está no núcleo, porque os prótons têm a massa muito maior do que os elétrons, tá? Então essa foi uma observação experimental de Rutherford. E ele verificou também que o núcleo, ele ocupa apenas cerca de 1 elevado a 10 a 3 do volume do átomo. Ou seja, o núcleo, ele ocupa um volume de 1 sobre 1000, tá? Ou seja, um volume muito pequeno, né? 1 sobre 1000 é 1,001, né? Então, ele ocupa um volume muito pequeno do átomo, certo? Então, é interessante que essas observações aqui, gente, elas não foram tiradas da cabeça de Rutherford do nada. Tudo foi de acordo com o experimento, beleza? Então, lembrando, o núcleo, ele é onde constitui a maior massa do átomo, tá? Só que o núcleo, ele ocupa apenas 1 sobre 1000 do volume total do átomo. Por quê, professor? Porque quem é responsável pelo volume mesmo do átomo é os elétrons que estão ao redor desse núcleo, tá? Só como eles não estão grudados no núcleo, eles estão ao redor, então você tem que eles ocupam o maior volume. Então percebe aqui, ó, onde estou marcando em vermelho, é o volume do núcleo. E aqui onde estão os elétrons, ó, é o volume do átomo total, já levando em consideração a presença dos elétrons, que a gente chama, que o Rutherford chamou de eletrosfera, tá? Então compara aqui a região do núcleo e a região de onde estão os elétrons. Percebe-se que a região onde estão os elétrons é muito maior e o núcleo ele corresponde a apenas uma pequena região de volume, tá? No entanto, quando trata-se de massa, aí já a história muda. O núcleo constitui a maior parte de todo o átomo, em termos de massa. E aí, só para lembrar, gente, isso tudo foi de acordo com a evidência experimental. Por que alguém pode perguntar, professor, como que ele descobriu que a massa de todo átomo está no núcleo, professor? Porque é o seguinte, como poucas partículas sofriam aqueles grandes desvios, mas sofriam, então quer dizer que essas partículas elas encontravam uma barreira muito poderosa para poder sofrer aquele desvio absurdo. E essa barreira poderosa era quem? Era o núcleo do átomo. Então, quando a partícula alfa atingiu o núcleo do átomo, ela voltava para trás e sofreu um grande desvio. Então, quer dizer que esse núcleo do átomo ele tinha que ter muita massa para poder servir como barreira para as partículas alfa. Então, Rutherford inteligentemente concluiu: então tem uma região no átomo lá que tem muita massa, porque essa região faz minha partícula alfa sofrer grande desvio ou ricochetear. E aí ele falou, ele pensou, só que essa região de grande massa, ela é muito pequena. Por quê? Porque a maioria das partículas alfa passa direto, tá? Então, quer dizer, se elas passam direto, quer dizer que esse volume desse núcleo é muito pequeno, porque só alguns que sofrem desvios, tá? E como a maioria passa direto, então quer dizer que o núcleo ocupa um pequeno volume. E o átomo, ele é constituído de grandes espaços vazios, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho o meu núcleo, certo? Com a minha carga positiva, tá? E os elétrons ao redor com a carga negativa. E aí, muitas vezes, o modelo de Rutherford, ele é chamado de modelo planetário, né? Deixa eu ver. Não, aqui não tem não. Modelo planetário, que é como se seguisse o mesmo esquema do nosso sistema solar, né? Que é o Sol, né? Como se fosse o núcleo, e os planetas ao redor, como se fossem os elétrons. Então, muitas vezes ele é chamado de modelo planetário. E aí, como é que fala? Quando a gente fala de estrutura atômica, ainda hoje, as figuras que tem, é um núcleo, né? Central, quando fala de estrutura atômica, é o núcleo central, e os vários elétrons aqui ao redor, né? E aí você tem os desenhos da eletrosfera, né? Então, na verdade, deixa eu colocar aqui, gente, ó. Só para vocês. Ó, pronto. Tá vendo aqui ó, na capa do slide? Esse desenho aqui é o desenho do modelo atômico de Rutherford. Tem um núcleo aqui no centro e você tem os vários elétrons aqui ao redor do meu núcleo, como se fosse o mesmo esquema do sistema solar, né? Você tem o Sol e os elétrons aqui em órbita ao redor do Sol, né? Então, o modelo atômico de Rutherford, ele é muito, o desenho dele ainda é utilizado muito hoje, quando trata-se de átomo, né? Quando fala de átomo, é um desenho que ainda é muito utilizado, porque é um desenho realmente muito bonito, né? Tá dando para entender aí, pessoal? Tô falando rápido agora, a segunda parte, tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá. E aí, ó, certo. Então, eu vou só comentar aqui pra gente já finalizar nossa aula de hoje e já, quando a gente voltar na próxima, quando a gente voltar em agosto, a gente já falar de outro modelo atômico. Eu vou já falar para vocês
o que levou o fim do modelo de Rutherford. Porque o modelo ele é bonito, né? Ele tem uma ilustração bonita, ele tem todo o embasamento experimental baseado na radioatividade, né? Tem todo o embasamento experimental. Ele consegue explicar o comportamento da matéria, né? Ele consegue explicar o comportamento da matéria, só que ele tem um defeito. Que defeito é esse? A gente vai ver agora, tá? Naquela época, a gente vai tratar isso como críticas ao modelo atômico de Rutherford, tá? E aí, naquela época, um físico aí bastante famoso, tá? Chamado de Maxwell, é o físico escocês Maxwell. Naquela época ele já trabalhava com radiação eletromagnética, tá? Então ele já tinha uma teoria do eletromagnetismo, tá? Isso que vocês vão provavelmente estudar lá em Física 2 ou Física 3, eu sinceramente não lembro, tá? Vou estudar eletromagnetismo, tá? E as teorias de Maxwell, ela estava prevendo na época que era prevendo, ela provava na época, tá? A teoria provava na época que uma partícula carregada ela irradiava energia se ela for acelerada dentro de um campo magnético, tá? Ou seja, em resumo, essa teoria ela falava que uma carga elétrica em movimento ela dispersava energia eletromagnética, tá? Uma carga elétrica em movimento ela dispersava energia eletromagnética. E aí, o modelo de Rutherford, ele passa a ter o primeiro problema. Por quê? Porque o elétron, ele é quem? Ele é uma carga, o elétron ele tem carga, né? Ele tem uma carga elétrica negativa, tá? Então o elétron, ele é uma carga elétrica em movimento. Porque o elétron ao redor do núcleo, ele não fica parado, né? Ele fica em movimento. O próprio modelo atômico de Rutherford já previa isso também, tá? Que os elétrons eles estavam em movimento. Então, se ele é uma carga elétrica e ele está em movimento, então quer dizer o quê? Que ele está perdendo energia eletromagnética, tá? Com aquele movimento. Então, se ele está perdendo energia eletromagnética, quer dizer que esse elétron ele deveria perder energia continuamente até cair dentro do núcleo, tá? Por quê? Porque como ele é uma carga elétrica em movimento e uma carga elétrica em movimento perde energia, se ela está ao redor do núcleo e ela perde energia, uma hora ou outra ela vai cair dentro do núcleo, tá? Então o resumo é esse, ó. O resumo é esse, ó. Eu tenho aqui um elétron, né? Eu tenho aqui o elétron e eu tenho aqui o meu núcleo. Esse elétron, ele não está parado, ele está em constante movimento, tá? Ele está em constante movimento, certo? E esse constante movimento do elétron vai fazer com que ele perca energia. Se ele vai perder energia, quer dizer que uma hora ou outra ele vai se chocar com o núcleo, tá? E aí vai ter um problema gravíssimo que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, quem preveu isso tudo, como eu acabei de falar para vocês, foi a teoria do eletromagnetismo, tá? Ela que apontou as falhas do modelo de Rutherford, tá? Então, esse tópico aqui a gente vai chamar ele de críticas ao modelo de Rutherford, tá? Que críticas são essas? Essas críticas são baseadas em falhas. E quem mostrou as falhas? A própria teoria do eletromagnetismo de Maxwell, tá? Ele apontou essas falhas. Que falhas são essas, professor? São essas que eu acabei de falar para vocês, né? Que a carga elétrica, ela, quando submetida a uma aceleração, né, a um movimento, ela vai originar a emissão de uma onda eletromagnética. Tá? E essa emissão de onda eletromagnética quer dizer que ele está emitindo energia, está perdendo energia. Tá? Uma onda eletromagnética é energia. Tá? Então, se ele está perdendo energia, esse elétron ele vai adquirir uma aceleração centrípeta. Essa aceleração é essa seta aqui em vermelho, gente. Ó, está na tela de vocês. Seta aqui em vermelho. Então, essa aceleração ela tem direção, ela está direcionada aqui, ela direciona o elétron em relação ao núcleo, tá? Então, se o elétron está em movimento e está perdendo energia, uma hora ou outra ele vai se chocar com o núcleo. Se ele se chocar com o núcleo, quer dizer o quê? Que eu vou ter aquilo que a gente chama de colapso da matéria. A matéria não vai existir. Ou o meu núcleo ele será instável, tá? Ou o meu átomo será instável. Núcleo não, átomo, tá? Se o elétron chocar-se com o núcleo e colapsar a matéria, quer dizer que o átomo é instável e quer dizer que não existe matéria, porque instabilidade é algo que existe por pouco tempo, né? E aí, na verdade, na época, já todo mundo sabia, né, que o átomo era uma entidade estável, tá? Então é importante que vocês lembrem dessa diferença, né? Estável, né? Estável é uma coisa, é algo ali comportado, tranquilo. E o instável é algo perturbado,
né, digamos assim, né, é algo momentâneo, tá? É algo momentâneo, certo? Então, se o elétron atingisse o meu núcleo, quer dizer que o meu átomo ele era uma entidade instável e a matéria iria deixar de existir, iria colapsar. E, na verdade, a gente verificava naquela época que não era isso que existia. O átomo era, sim, uma espécie estável, tá? Então, foi aí que verificou-se que o modelo de Rutherford tinha um grande problema, tá? Porque a matéria, o átomo, ele existia e era bem comportado, tá? Era, como eu falei para vocês, ele era estável, tá? Então, deve haver alguma explicação para poder corrigir esse modelo de Rutherford, tá? Porque o modelo de Rutherford ele falhava nisso, tá? E aí teve o surgimento de um outro modelo atômico para poder corrigir essa falha de Rutherford, tá? E que modelo atômico foi esse, professor? Foi o modelo atômico de Bohr, tá? Então, o modelo atômico de Bohr, que é o modelo atômico que eu mais gosto, ele utiliza muitas coisas de Rutherford, só que ele utiliza outras coisas que estavam sendo descobertas na época, como, por exemplo, a mecânica quântica, tá? E aí, quando a gente voltar em agosto, nós iremos comentar sobre esse modelo atômico de Bohr, tá? Então, essa ilustração que está aparecendo na tela de vocês aí, gente, é uma espécie do movimento do elétron, tá? E o elétron está ao redor do núcleo, tá? E ele vai tendo um movimento em espiral até chocar-se com o núcleo. E aí, quando ele chocasse com o núcleo, quer dizer que a matéria não existe. Só que, de fato, a observação experimental que tinha era que a matéria existe. Porque, pelo modelo de Rutherford, a matéria não teria condição de existir. Não teria condição de existir átomo, consequentemente, não existiria matéria, tá? E aí, você percebe que é uma coisa absurda. Então, o mais interessante, gente, da evolução dos modelos atômicos é que o Rutherford ele conseguiu corrigir uma coisa que o Thomson não explicava. Então, até aí, parabéns por Rutherford, beleza. Só que aí ele criou um problema muito maior. O modelo dele teve um erro muito grave, que foi esse aí, tá? Da questão dos elétrons estarem em movimento, perdendo energia, iria colapsar com o núcleo e não iria existir matéria. Então, o modelo dele, ele acertou em uma coisa, que fez ser descartado o modelo de Thomson, só que o modelo dele teve um erro tão absurdo que na época chegou a ser uma coisa bizarra, tá? E aí o modelo de Bohr veio para corrigir isso daí, tá? E aí mais na frente o modelo de Bohr também apresentava falhas, aí veio outro modelo para corrigir, e assim foi sucessivamente a nossa questão da estrutura atômica, né? A evolução da estrutura atômica, tá, gente? Eu tô encerrando aqui, gente, a nossa aula aqui por hoje, tá? Queria perguntar se vocês estão conseguindo entender, gente. Ficou alguma dúvida ainda? Falem aí. Não, professor, tá tranquilo. Tá dando para entender sim. Interessante que sempre surge um novo problema, né? É bom Sempre que surge. nunca vai acabar o trabalho para os cientistas. Porque, ó, no geral, a gente tem isso, ó. É, os modelos atômicos, eles vão sendo, eles, na época, né, eles foram sendo aperfeiçoados à medida que novos fatos iam surgindo, tá? E aí, desse modo, o conhecimento sobre a estrutura da matéria, ele sempre estava evoluindo, ainda hoje, sempre está evoluindo, tá? É interessante notar também, lá na frente, quando a gente for falar de Bohr, né, como ele utilizou muitas das ideias de Rutherford, o modelo atômico, em alguns livros, ele chama o modelo atômico de Rutherford-Bohr, né, nessa contribuição. E interessante também notar que a maioria desses caras aqui, eles eram alunos um dos outros, né, ou trabalhavam no mesmo laboratório, tá? Como naquela época a ciência ela era basicamente ali na Europa, ali na França, na Inglaterra, né, e na Alemanha. Então, os grupos de pesquisa, eles eram pequenos e quase sempre os mesmos ali. E aí, muitos desses cientistas, mesmo derrubando a teoria do outro, eles eram ou aluno do próprio cara que ele derrubou a teoria, ou companheiros ali de laboratório. Tinha muito isso, né? Isso aí é interessante também, é um fato histórico, certo? Pessoal, então, como eu falei, eu tô encerrando aqui a aula de hoje. Amanhã eu vou estar postando os slides aqui dessa última aula, a gravação também, para quem não estava assistindo, ou para quem assistiu hoje e ficou com alguma dúvida, tá? E aí nós voltaremos às nossas discussões aí em agosto, pessoal. Boas férias aí para todos vocês e a gente se encontra em breve. Valeu, professor. Boa Boa noite. noite, boas férias aí. Valeu, boa noite. Valeu.
Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.